Meus vizinhos querem me expulsar da minha própria casa. Como assim? Explica pra gente, Gabriela. Eu, Gabi, a Bela. Meu Senhor Jesus. Gabi Labella. Gabi Labella. Mana, você é Igona. É sua fã. Divulga ela, não entendi. Ah, tá, mana, a Igona é sua fã. Quem que é Igona, mana? Meus vizinhos estão querendo me expulsar da minha casa. Poucas vezes vocês vão me ver tão brava quanto eu tô dessa vez. Quem acompanha a gente há mais tempo sabe que recentemente, faz 3 meses, meus primos se mudaram pra Portugal e a gente alugou a casa deles. Alugamos, não estamos morando de favor, alugamos, estamos pagando aluguel. E eu sei lá por quê, os vizinhos resolveram que não vão com a nossa cara, não gostam da gente. Contexto. Ela e a namorada dela têm um filho e elas moram juntas nessa casa. Cadê o filho delas? Elas não têm vídeo com o filho mais, não? Pararam de mostrar ele. Aqui, ó. Esse é o filho delas. Olha que fofinho. E essa é a namorada delas. Dei até aquela ajudada no cupom da Growth delas. É legal terem um contexto, porque acredito eu que é importante pra essa história. Eu acompanho elas há um tempinho e eu acho muito fofo. Muito, muito, muito fofa a relação delas. Resolveram implicar com basicamente tudo que a gente faz, inclusive inventando mentiras. Não liguem pra maquiagem, porque eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o que eu sei fazer e foda. Aí, cerca de 1 mês atrás, minha prima, que está morando em Portugal, me mandou mensagem. É, mulher, você espalhando a base com um pincelzinho de barbeiro. Realmente, a gente percebeu que não tem um... Vamos de esponja. Ai, esse Beauty Blender. Vamos... Que não tá aplicando a base, tá arrastando. Você tá levando a base de um canto pro outro. E falou, oi Gabi, tudo bem? Posso te ligar? Tudo bem, você. Aí ela vem. Então, a gente recebeu muitas reclamações dos vizinhos, reclamando de cocô de cachorro. Ai, não, não, não. Meu Deus, é a barbite de novo! Meu Deus! Barulho de atabaque, 7 horas da manhã. Atabaque. Oh, aí você inventou uma palavra agora legal pra gente. Atabaque. Existe. Isso é um atabaque? Tudo bem. Eu achei que era fique. Existe realmente um instrumento chamado atabaque. Não sabia? Então agora você tá sabendo. Latido dos cachorros. Primeiro, quem reclamou? Todos os vizinhos. Eu, cabelinha. Quando ela começa a encher o saco, eu já preparo o grito. Não bato, não, mas eu grito que também, gente, tem que trabalhar, entendeu? Se o açougueiro tem um cachorro e o cachorro fica comendo a carne do açougueiro, não pode, que tá impedindo o açougueiro de trabalhar. O meu trabalho precisa de silêncio, que senão a live vai ficar com o fundo assim, ó. Ela tem que respeitar meu momento de trabalho. Eles se juntaram e fizeram uma reclamação coletiva de vocês. Falei, tá bom, então. Isso não acontece. Os cachorros fazem cocô, claro, mas a gente é muito chata com limpeza. O que pode acontecer é, de alguma vez, recentemente, né, que a minha sogra faleceu, a gente ter ido pra São Paulo. E aí acabou demorando pra alguém vir aqui limpar, porque a gente sempre pede pra alguém vir limpar. E aí ficou com um pouco mais de sujeira. Gente, ela não tem ideia do que ela tá fazendo com essa maquiagem na cara dela, coitada. Meu Deus do céu, ela não faz a menor ideia do que ela tá fazendo, ô mulher. Vou te dar a noção básica aqui rapidinho de drag queen que eu tenho, tá? Você pega e você passa com a esponjinha espalhando, batendo. Não pode arrastar, que senão a cobertura ela vai toda embora no pincel. Bate espalhando. Pode passar isso primeiro com um pincelzinho, mas um pincelzinho daqueles kabuki, tá? Com a cerda reta. E daí você passa na cara, depois do corretivo você vai aplicando aqui, 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 aqui e aqui, tá? E aí passa com um pincelzinho, mas depois volta com a Beauty Blender, tá bom? Geralmente um pincelzinho menor. Oh, meu Deus. Mas vamos escutar a história dela, tem nada a ver o assunto, tô só querendo dar uma dica de amiga. Era tal, né? Mas nessa situação muito específica. Porque tem vezes que a Bruna vai pra São Paulo e eu até não vou. Por conta dos cachorros, pra não deixar eles sozinhos, pra não deixar eles muito tempo na garagem. Pra não deixar eles na sujeira, né? Se não tem ninguém pra vir olhar eles, eu simplesmente não. Quem quis ter cachorro sou eu, né? Não é justo eu deixar eles na sujeira. E os cachorros não ficam dentro de casa quando a gente viaja. A gente teria que deixar a casa aberta, né? Pra eles poderem ir fazer cocô lá fora e tal. Então a gente deixa eles na garagem quando a gente viaja. Aí eles falaram, então, eles mandaram foto. Aí eu falei, me manda essa foto. Porque eu acho... Ela acha que quem estiver vendo depois no YouTube almoçando, a gente vai colocar um blush, a gente vai dar uma censurada. E eles mandaram foto de algum momento que a gente tava em São Paulo. Se a foto for na garagem, estávamos em São Paulo. Porque quando a gente sai e a gente tá aqui em casa, a gente não deixa a garagem aberta pros cachorros.
A gente deixa só o corredor, porque senão a gente não consegue entrar, não consegue sair, eles fogem, né? Aí eles mandaram a foto. Realmente era da garagem, tinha 4 cocôs. Eu tenho 3 cachorros, eu acho que não é tanto, né? Gente, ai, o corretivo, contorno. Ai, prometo que é a última vez que eu comento da maquiagem, gente. Prometo pra vocês, juro por Deus que eu não vou falar mais nada. Eu vou ficar calado, eu vou ficar quieto. Curso de maquiagem mandou R$10. Oi, ex mãe. Vim aqui doar um curso básico para criança para dama do vídeo. BJSSSS. Ô, mulher, aceita. Aceita, por favor, aceita. Aceita, pelo amor de Deus, aceita. Ai, por favor, a gente tá implorando. Aceita logo, aceita. A foto era justamente do dia que, infelizmente, minha sogra faleceu. A gente ficou sabendo numa sexta, a gente teve que correr no sábado cedo pra São Paulo. Então, eu não tive como organizar nem deixar de ir por conta dos cachorros. Eu até pedi pra minha mãe vir, mas ela já tinha uma viagem marcada, enfim. E foi uma situação muito pontual. Sobre o tabaco, eu falei, eles falam que a gente toca tabaco 7 da manhã, eles sim, vocês tocam várias vezes 7 da manhã. Galera, quem me segue no Instagram, vocês veem, né? Quando que eu postei um story antes das 11 da manhã, eu tenho um problema sério com sono. Como eu vou ser racista se eu tenho roupa preta? Às vezes eu acordo 8 horas com barulho do meu filho ligando a TV, essas coisas, e eu já reclamo. Quando eu tô dormindo, eu preciso realmente de muito silêncio, todo mundo aqui sabe, todo mundo preza muito por meu sono, porque eles sabem que eu tenho uma questão complicada com sono. Minha prima falou, Gabi, foi exatamente o que eu falei pra eles. Antes mesmo de falar pra vocês, eu falei pra eles. Então, recentemente, a mãe da Bruna faleceu. Eu imagino que elas tenham precisado ir pra São Paulo às pressas e não tiveram tempo de chamar alguém pra limpar, né? Porque acontece. Eu também tinha cachorro quando eu morava aí e ele também fazia cocô, né? Não tem como ela impedir o cachorro dela de fazer cocô. Sobre o atabaque, eu acho muito difícil elas tocarem atabaque 7 horas da manhã, porque eu conheço minha prima. Minha prima é chata, ela é insuportável. Se a Bruna tocar atabaque 7 horas da manhã, a Bruna não fica nem viva pra contar a história. E é isso, minha família me conhece, eu sou chata mesmo. Eu acordo tarde, eu acordo 11 horas, meio-dia. Então, assim, não tem a menor condição disso acontecer. E aí, a última reclamação era do barulho dos cachorros latindo, né? Eu moro do lado de uma adega que fica um barulho insuportável todo dia, porque o povo chega, fica na porta e fica trocando ideia. Eu escuto até o barulho da maquininha de cada transação, eu sei tudo que ela vende no dia. Tem um cachorro aqui que, inclusive, tem o mesmo nome que o meu, chama Nina. E late o dia inteiro. Alguém tem cachorro chamado Ismael aí que eu ia ficar um pouco triste. Não, eu ia ficar feliz agora. Coloca o nome do cachorro de vocês de Ismael. Ia se sentir homenageado. Já vi uma gata no Twitter, que a mulher falou que o nome da gata dela é Ismael em minha homenagem. Oi, Isma. Minha gata se chama Ismiel em homenagem a você. Te amo. Que fofo. Amo como melhora meus dias com sua carisma. Me manda um beijo. Um beijo, Gabizinha. Gente, que fofinho. Amei, genial a Ismial. O dia inteiro esse cachorro latindo, e quando esse cachorro late, os meus cachorros latem de volta, né? Que eles querem conversar. Mas também não é assim, ai, meus cachorros ficam latindo o dia inteiro. Não ficam, ó. Acabou de latir um cachorro, não é o meu. Mas claro, eu imagino que quando a gente sai, fica muitos dias fora, eles latam sim, né? Porque ficam com saudade e tal. Mas assim, isso é uma coisa que acontece muito pontualmente. Tipo, agora mesmo, faz mais de um mês que a gente não viaja, que a gente não deixa eles o final de semana inteiro. Porém, no período que minha sogra estava internada e, consequentemente, depois, né, acabou acontecendo tudo o que aconteceu, a gente precisou ir muitas vezes pra São Paulo por conta de vê-la, né, nos últimos momentos, velório, missa de 7º dia, resolver coisa de inventário, enfim. Então eram 3 reclamações. Sujeira. Reclamaram de um momento muito pontual que meus cachorros ficaram um final de semana sozinhos, porque a gente precisou ir pra um velório da minha sogra. Segundo, reclamaram da tabaco 7 horas da manhã. A Bruna mal toca, e quando toca não é 7 horas da manhã, porque eu nem tô acordada às 7 horas da manhã, e a Bruna também não tá? Em 3 meses que a gente tá aqui, se o atabaque foi tocado 10 dias diferentes, é muito. E sobre o latido dos cachorros, sim, cachorros latem. Assim como tem uma criança aqui que todo dia parece que tá sendo espancada. Tem um papagaio que o dia inteiro, todos os dias, canta parabéns pra você. É O papagaio já tá com 125 anos já. Eu não aguento mais ouvir parabéns pra você, principalmente da voz desse papagaio. Mas eu vou fazer o quê? Vou calar a boca do papagaio? Não vou. É cachorro em cima que late, é cachorro na frente que late, enfim. Não tem muito o que fazer, é isso mesmo, cachorros latem. E eu estou em casa o dia inteiro pro azar deles. Então eu sei exatamente quando meus cachorros latem e quando eles não latem. E aí... Nossa, eu tenho muita sorte. Minha vizinhança é tão tranquila, gente. O máximo de problema que a gente tem é que aqui perto tem um clube. E nesse clube, geralmente eles são meio sem noção, assim. Às vezes tem música alta até tarde, de vez em quando. Não é sempre, são momentos muito pontuais, assim. Mas eu tenho tanta paz aqui onde eu moro, ninguém me enche o saco. A rua é segura, não acontece problema. Tem segurança 24 horas na porta, tem
tem câmera pra caramba, tem guarita. Nossa, eu tenho muita sorte, gente, porque eu fico vendo esse povo igual a pauta da mulher, né? Que o vizinho tava quebrando a luz dela, tava atazanando a vida dela, cortando a árvore dela. Gente, aqui não tem nada. Nada. Minha rua também só tem um pessoal mais de idade, assim, 50, 60, 70 a mais. Eu sou o mais jovem da minha rua, por incrível que pareça. Então, assim, nossa, eu tenho uma paz terrível em casa. Fico pensando, gente, como que esse povo vive dentro da própria casa com esse inferno? Se fosse o meu caso, de ouvir todo dia um parabéns pra você num papagaio, gente, eu ia ficar louco. Ia surtar. Eu chamava de zoonoses. Eu ia ligar, alô, é da carrocinha? Ah, fiquei sabendo que não pode mais, né, ter papagaio, é ilegal. Polícia Militar, gente. Boa noite. E beleza, conversei lá com os meus primos e eles, não, a gente entende, a gente já foi na casa de vocês, a gente sabe como vocês são chatas com limpeza, a gente sabe que o cachorro late, tá? O meu também latia, a gente sabe que o cachorro faz sujeira, a gente sabe que vocês não vão fazer barulho 7 horas da manhã, vocês não são sem noção. Beleza. Passou um mês, nesse um mês, não aconteceu dos cachorros ficarem nenhum final de semana sozinhos. Porque nas vezes que a Bruna foi pra São Paulo, eu fiquei. Desse um mês pra cá, tocamos atabaque? Tocamos. Que aí eu fiz de raio aqui dentro do horário comercial. Porque eu tenho um instrumento em casa, eu não sou obrigada a não tocar um instrumento, porque os vizinhos são intolerantes religiosos. Eu não tenho um atabaque, mas eu tenho uma mesinha de centro. Sério. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. Oh, vai ver o samba. Samba, vai ver samba. Gente, quebrei. Alguém quer, gente, um tampo? Parece que o samba morreu mesmo, não teve como. Se eu estivesse morando em uma casa que eu comprei, aparecerem vizinhos pedindo para eu sair, eu mandava um foda-se pra eles. Toma-lhe processo. Amo. No caso dela, é um pouco diferente porque é alugada a casa, né? Não é comprada. Mas mesmo assim é a sua casa, você tá pagando pra estar naquele lugar. E se você tá fazendo tudo certinho, tá seguindo todas as regras, não tem motivo. O que passa pela minha cabeça é perseguição, né, gente? Porque elas são do axé, elas são lésbicas, sabe? Não tem como a gente ignorar o recorte social nesse caso. E por que eu tô falando tudo isso hoje, depois de ter passado tanto tempo? Porque hoje eu recebo uma mensagem do meu primo lá de Portugal dizendo: preciso conversar com vocês duas de preferência. Eu tô puta porque eu já sei que vai ser a mesma reclamação, ou alguma coisa assim, ou vou inventar uma outra coisa. Tô ansiosa pra saber qual é a reclamação da vez. Mas é isso, eu só quis desabafar mesmo com vocês e falar que o quanto eu tô puta da situação, que não invadiram minha casa. Ai, desculpa quem tá almoçando, jantando, lanchando nesse momento. Tiraram pelo lado de fora, vou mostrar aqui na próxima foto. O portão tem esses vãos, então eles vieram por fora e tiraram. Eu até cheguei a tentar depois o portão, só que aí atrapalha a passagem de ar, fica muito quente, muito abafado, e aí eu tirei novamente, até porque é muito raro isso acontecer. Normalmente os cachorros não ficam na garagem. Essa foto dá pra ver um pouco melhor, ó. Tem basicamente... Eu não sei se eu queria ver melhor, às vezes eu queria ter miopia pra eu enxergar pior. 3 cocôs, um aqui e outro aqui. E lá no fundo é basicamente ração, não tá nem tão sujo. Porque assim, 3 cachorros, 2 dias sozinhos, isso aí poderia estar realmente muito mais sujo. Lembrando que isso aconteceu numa situação específica. Minha sogra havia falecido, eu tava no enterro e eu não tinha como arrumar alguém do nada pra vir limpar. Essa aqui é minha garagem, é totalmente individual, não tem... Os cachorros nem ficam aqui normalmente, ó. Porque a gente entra com o carro, ou quando a gente entra, sai, pra eles não fugirem, né? Então eles ficam só com o restante da casa aberto. Pra mostrar que nós não somos sujas, agora são 8h49, eu vou mostrar como tá a minha casa pra vocês. Vou fazer um tour pela minha casa pra vocês verem se minha casa é suja. Essa é minha casa. Eu não sei se foi um bom primeiro take. A cama box toda manchada. Eu não sei se corroborou muito pra teoria. Não sei se é um bom começo de vídeo. Tipo assim, eu sou limpinha, vou provar pra vocês. Tá aqui a prova. Isso aqui tá aqui porque a gente trocou de cama, isso aqui vai para o Exército da Salvação, né? Vamos pedir pra eles retirarem. Nananã, minha casa. Ah, mas tá limpinho, o piso tá bem brilhante agora, depois daquele colchão. Minha sala, minha esposa. Tour pela minha esposa. Aqui, bagunça normal, né? De casa. Mas nada sujo, tá limpinho. Ah, aí o famoso atabaque, o mais falado. Softbox de iluminação. Essa é minha casa. E não acabamos de fazer faxina não, tá? Aqui o ajudante lavando a louça. Eu nem tava planejando. Gente, mas o fogão tá limpinho até. Só tem uns grãozinhos de arroz, mas tá limpinho. Fazer esse tour, ó. O fogão tá sujo. Será que vão reclamar? Bagunça normal, né? De casa. Gatas.
meu banheiro não, banheiro do meu filho, que ele quebrou o vidro recentemente. Se vocês quiserem saber a história, deixem aqui nos comentários. Quarto do meu filho. Mais uma vez minha esposa. Eu tô guardando aqui, desculpa. Nosso quarto, nossa cama nova, maravilhosa. Agora vocês vão ver o que é sujeira, que meu banheiro tá imundo. Tá uma bagunça. Aqui eu vou mostrar pros vizinhos reclamarem. Cara, tá muito sujo. Isso aqui é meus cabelos que... Ai, não faz isso, não. Cai e amanhã eu vou lavar esse banheiro que tá nojento. Mas é isso. E aqui, né, os famigerados cachorros. Raçãozinha deles, a casinha. Aqui, gente. Deixa eu ver se tem algum cocô. Inclusive, acabou de ser lavado, que a gente chegou em casa e a Bru já lavou. A lavanderia aqui. Acho que os vizinhos não vão reclamar, né? Aqui, ó. Estão ouvindo? São os meus latindo? Não são. Mas tem um cachorro latindo. Não é meu. Ah, esqueci de mostrar, né? O famigerado atabaque. Ai, vamos ver ela tocar, eu quero saber. Ela lá e eu aqui com o meu, ó. O meu atabaque, ele é mais magro, né? Ele é mais Kate Moss. É uma coisa mais pandeiro, o dela é um pouco mais gordinho. Dá uma volta lá fora! Gente, como eu falei no outro vídeo, meus cachorros não ficam sozinhos, mas infelizmente minha sogra faleceu e a gente precisou ir pra outra cidade e infelizmente não conseguimos arrumar alguém pra ficar com os cachorros nesse final de semana. Infelizmente era a nossa última preocupação, né, porque a gente tava passando por algo muito mais pesado, mas normalmente eles não ficam sozinhos. Isso é o tipo de coisa que não acontece. E tanto que eles só tiraram foto dessa ocasião, né? Se fosse algo constante, eles teriam muito mais fotos, né? De várias situações diferentes. Então, quando eu vou para São Paulo, alguém vem aqui, ou uma cuidadora, ou alguém da família. E quando não tem ninguém para vir, eu não vou. Minha esposa vai ver a família dela, vai fazer as coisas que tem pra fazer. E eu fico justamente por conta dos cachorros. E não é nem por conta dos vizinhos, é pra eu... Porque eu não gosto de deixar os cachorros sozinhos. E não, a casa não é dividida, a garagem não é dividida, a entrada não é compartilhada, nada disso. E tem imagens da casa no próximo vídeo, inclusive as fotos que tiraram, que foram todas no mesmo dia, de diferentes ângulos. É o último vídeo que eu vou fazer sobre esse assunto dos vizinhos, porque minha vida tá um completo caos, aconteceu... Enfim, depois eu falo sobre isso. Mas assim, os proprietários da casa são meus primos. E em nenhum momento eles defenderam os vizinhos, mas como proprietários da casa, eles precisavam me passar o que estava acontecendo e eu vi o nosso lado. Mas, como eu falei no vídeo, assim que os vizinhos reclamaram, minha prima falou, olha, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu conheço a minha prima é chatíssima com cheiro, e minha família inteira sabe disso, porque eu tenho hipersensibilidade. Desde criança eu não consigo entrar em banheiro, assim, que esteja um pouquinho com cheiro, porque eu passo mal, eu vomito, assim, com cheiro. Então eu sou muito chata com limpeza, eu limpo a casa, assim, todos os dias, minha casa não tem cheiro. Por mais que as pessoas falem, ah, tem cocô sim, porque estávamos viajando. É o oposto completo da Barbite. Ela é a Barbite do bem, assim. Você, a Barbite, ela consegue conviver na imundice e viver. E que jovem de 20 anos não tem a casa imunda? Ela é o oposto, que ela não consegue. Chocante, né, gente? Né? Mas a partir do momento que estamos em casa, não vai ter cheiro, enfim. E minha prima sabe o quanto eu sou chata com sono. 9 horas da noite, meu filho já tá dormindo, então a gente já não faz mais barulho. Enfim. E eles defenderam a gente o tempo inteiro, inclusive eles falaram, olha, infelizmente eu odeio dizer isso, mas eu acho que é homofobia e também a questão da intolerância. Ah, eu também acho. Queria que não fosse, queria estar errado, mas não tem outra explicação. Religiosa. Minha prima até falou, meu, é a religião de vocês, se você precisar ir no corredor, ficar pelado e fazer o que for, eu não vou julgar, porque você tá na sua casa, você paga aluguel, a casa é sua. Inclusive minha prima falou, vocês podem reclamar direto com elas. Se elas estiverem tocando a tabaco às 7 horas da manhã, bate lá na porta delas e fala pra elas pararem e tal, elas não são nenhum monstro, não, é só chegar e conversar. O tempo inteiro eles defenderam a gente, eles não brigaram com a gente, inclusive eu fiquei super nervosa, minha prima chorando do outro lado do vídeo, assim, em Portugal. Então, nosso problema definitivamente não é com os nossos primos, eles são
assim, os amores. Ai, que chique ela chorando na Europa, assim, de raiva, assim. Ah, que ódio. Ai, que raiva. Ai, tô completamente com raiva. Ai, esquece. Ai, olha. Muito, muito brava com vocês aqui na Europa. Aqui. Totalmente chateada aqui, ó. Chorando aqui em euro, de raiva. Ai, que raiva. Ai, que ódio, eu também tô vontade de inferno. Que sonho. Os acolhem e, inclusive, eles tinham a opção de alugar a casa pra qualquer pessoa. Eles fizeram questão de alugar a casa pra gente, porque eles sabiam que a gente iria cuidar da casa, porque é família, eles frequentavam a nossa casa, eles sabiam que a gente era muito cuidadosa com casa, mesmo tendo 3 cachorros e 3 gatos, né? Pera, então a casa é de um parente delas e os vizinhos, que não são donos da casa, que não tem nada a ver com isso, estão querendo expulsar elas de lá. Gente! Então, assim, esse ponto não é um problema. Meus primos não pediram pra gente a casa, eles não estão levando em consideração o que os vizinhos estão falando, mas eles estão nos passando. Inclusive, eles falaram, se o vizinho fizer barulho até meia-noite, no outro dia você toca tabaco até meia-noite. Se o vizinho começar a fazer barulho 3 horas da manhã, você vai e toca tabaco 3 horas da manhã. Eles estão completamente do nosso lado. Então fiquem muito tranquilos em relação a isso. Nosso problema é exclusivamente com os vizinhos. E não são todos os vizinhos, né? Eu usei figura de linguagem, né? Mas assim, tipo 5 vizinhos da rua, que são os que têm casa própria, que acham que, nossa, meu Deus, eles são milionários porque a casa deles é própria, porque eu pago aluguel. E o que não quer dizer bosta nenhuma, né? Eles não sabem se eu tenho outra casa alugada que eu não moro, se eu tenho, quantos imóveis eu tenho. Não tenho nenhum no caso, mas poderia ter, né? Tem um monte de gente aí que tem casa própria, que aluga pra ter renda e mora de aluguel. Enfim, não é esse o ponto, porque mesmo que eu fosse a pessoa mais fodida, lascada de grana, também o preconceito não ia importar. Enfim, o preconceito não ia ser válido, né? Mas é isso, só quis esclarecer isso, não taquem hate nos meus primos, porque eles são pessoas maravilhosas. Meu banheiro tava nesse estado insalubre e eu precisava dar... Ah, tá, meu banheiro está imundo, só tinha cabelo no chão, kkk. Ela vai provar que ela é limpinha, viu? É isso que falta pra Barbite, um vlog fazendo faxina, gente. Para as pessoas tirarem a imagem dela de suja, que ela fica fazendo sua maquiagem e OnlyFans. Esses dias, gente, eu falava pra vocês, eu tava em público, né? Tava em algum lugar, eu não sei onde que eu tava, mas eu tava em público, num lugar que não era propício. E daí, o meu Twitter é um Twitter que eu super abro em qualquer lugar, porque meu Twitter não tem isso. Pois muito que bem, eu abro e a primeira coisa que eu vejo é a Barbite dando. Primeira, abriu a timeline, assim. Aí eu falei, desculpa, né? Vou ter que te silenciar. Como que faz? Eu vendo isso aqui, uma hora dessa. Um jeito nisso. Infelizmente, o problema não era só cabelo no chão, não. Olha o estado disso. E antes que alguém venha falar que a toalha tá suja, que tá com cocô, sei lá o que, não é cocô, tá? É maquiagem. Eu coloquei na cabeça e depois me maquiei. Então, bora de limpeza. Comecei tirando todas as bagunças, né? Eu odeio essas roupas penduradas, mas metade das roupas são minhas. E claro, né, que eu ia dar aquela cheiradinha básica pra saber se a roupa tá suja ou se só tá ali por tá mesmo. E antes que alguém venha dizer, nossa, eu nunca deixaria meu banheiro ficar nesse estado. Se eu não tivesse passado as últimas 3 semanas com a pior gripe que eu já tive na minha vida, no período depressivo do transtorno bipolar, sendo mãe de um adolescente atípico, envolvendo 2 viaturas, uma ambulância do SAMU e uma internação psiquiátrica, e ainda... Gente, que final de semana conturbado que ela teve, né? Menina, que rotina agitadíssima. Teve coisa boa não, menina? Só teve só isso de coisas? Isso é caso da gente pegar um sal grossinho aqui, ó, joga nesse ombro aqui. Tendo que trabalhar no meio de tudo isso, entregar publicidade, lidar com o vizinho querendo reclamar do cocô dos meus cachorros em um único dia que eu tive que viajar porque minha sogra faleceu e ainda não surtar, aí eu também não deixaria. E sinceramente, essa é a pior parte de ser criador de conteúdo. É claro que meu trabalho tem inúmeros benefícios, eu não vou nem colocar em mérito isso e dizer que meu trabalho é mais difícil que os outros. Muito pelo contrário, eu tenho total noção dos meus privilégios. Mas quando acontece alguma coisa muito ruim na sua vida e seu trabalho é literalmente expor a sua vida, acaba restando 3 opções. Ou você simplesmente não trabalha e não tem dinheiro pra pagar suas contas, ou você ignora tudo que você tá sentindo, coloca um sorriso no rosto e finge estar vivendo uma realidade que não existe. E aí eu sinto que eu entro num dilema ético, porque as pessoas estão vendo minha vida, comparando suas vidas com a minha, achando que a vida delas é uma bosta e que a minha é perfeita. Ou você expõe de fato tudo o que tá acontecendo e aí você entra em outro dilema ético por estar monetizando a tristeza. Fora ter que lidar com as possíveis e muito prováveis críticas sobre tudo isso. E assim seguimos. Deixa um like aí e comenta, por favor, pra ajudar na monetização dessa mãe cansada. Não, minha esposa não me ajuda na limpeza da casa. Ela limpa a casa dela, assim como eu limpo a minha casa. Ninguém ajuda ninguém, porque é responsabilidade das duas. No caso, o único cômodo que estava nesse estado era o banheiro, porque
É o banheiro do nosso quarto, né? O banheiro social tá limpo, os outros cômodos estão limpos, mas eu tenho um problema de sono sério e nesse período depressivo, né, do transtorno bipolar, eu acabo dormindo muito mais. Então, pra ela limpar o banheiro, seria necessário ela entrar no quarto, né, pra limpar. Então, todo o restante da casa tava limpo e eu praticamente não limpei a casa nesses dias, porque eu estava nesse período depressivo e estava muito gripada. Então, ela não entrava no quarto pra não me atrapalhar. E nos períodos que eu conseguia ficar bem, saía pra almoçar e tal, a gente almoçava junto, a gente ficava um pouco junto. Às vezes gravava vídeo, eu tive que gravar publicidade mesmo estando no momento depressivo, no momento de uma gripe muito forte, né? Então, sim, nós duas limpamos a casa e... Ó, gente, vocês estão ouvindo isso? Estão ouvindo? Os vizinhos reclamam do meu barulho. Aqui, rapaz. Falei com ela, ela já saiu da casinha. Que fofinho. Ai. Inclusive, pra quem não conhece meus cachorros, ó, vou apresentar pra vocês. Essa aqui é a Pemba. Gente, pra quem não conhece, essa aqui é a Pingola. A Pemba meio que um giz da religião de matriz africana. Ai, eu não sabia. Então isso que é Pemba? Eu achei que era uma coisa meio fálica. Ai, que vergonha. Fala oi. Ah, esse é tão bonitinho também. Esse aqui é o Kiki. Fala oi. Olha, gente, ele usa celular online, ele é cacheado. Oi. Vem, Nina. Vem, Nina. Gente, a Nina não quer dar oi. Esse é o oi dela. A Nina só quer guerra, a Nina quer destruição e caos. Eu tô sendo julgada por ter deixado meus cachorros 24 horas sozinhos ou menos no dia que minha sogra faleceu. Chama a pet sitter que elas passeiam, limpam e não vai ter reclamações. Eu recebi uma reclamação dos vizinhos com foto do meu quintal que tinha 3 cocôs no dia do velório da minha sogra. Muita gente me apoiou aqui, entendeu que aquilo não era sobre os cachorros e muito mais pelo fato de sermos 2 mulheres, umbandistas, né, temos um filho adotivo. Mas algumas pessoas acharam um absurdo, né, porque afinal meus cachorros não têm culpa que minha sogra morreu e eu devia sim ter arrumado alguém pra cuidar deles. Eu não devo justificativas aqui, mas eu acho que cabe um posicionamento. Eu, minha esposa e meu filho moramos em São Vicente, que é onde a minha família mora, enquanto a família da minha esposa mora em São Paulo. E todas as vezes que a gente precisou viajar, ou a passeio, ou por alguma razão familiar, ou algum familiar vinha aqui cuidar dos meus cachorros e dos meus gatos, ou eu contratava uma pet sitter. No caso de contratar uma pet sitter, você precisa ter uma pet sitter de confiança, porque eu não vou entregar a chave da minha casa na mão de uma pessoa que eu não conheço. Afinal, além de 3 cachorros, eu tenho 3 gatas. Então a pet sitter precisa entrar na minha casa, ela precisa ter acesso completo à minha casa. E eu tenho uma pessoa de confiança. Porém, mesmo os pet sitters têm compromissos. A gente recebeu a notícia do falecimento da minha sogra 8 horas da noite, em uma sexta-feira. Primeira coisa que eu fiz foi perguntar se minha mãe poderia vir ficar com os cachorros, mas ela tinha uma viagem marcada. A segunda coisa que eu fiz foi mandar mensagem pra pet sitter, que é a pessoa que vem quando ninguém da minha família pode cuidar. Eu não tenho como exigir da menina vir pra minha casa no dia seguinte, sendo que ela já tem outros compromissos, outros clientes, ela tem uma agenda. Então a decisão foi muito clara, deixaríamos os cachorros sozinhos naquele dia. A gente saiu de casa cerca de 10 horas da manhã e no dia seguinte a gente saiu de São Paulo às 8. Ou seja, 10, 11 horas a gente já estava em casa de volta. Eu não sei se vocês já precisaram lidar com a morte de alguém próximo, mas não é só assim, vou lá no enterro, dou um tchauzinho, me despeço e vou embora. Quando uma pessoa próxima morre, você é o adulto responsável, né? Você precisa lidar com uma série de coisas além da questão do luto. Então imagina, eu tava com a minha esposa, tendo acabado de perder a mãe. Eu tava com meu filho, tendo acabado de perder a avó. Aquele luto, aquele choro, aquele desespero. A gente em outra cidade, tendo que resolver contratar serviço funerário, jazigo, porque minha sogra não tinha jazigo próprio. Detalhes do velório, o que seria feito, escolher caixão. E tudo isso foi feito à distância. Minha cunhada estava em São Paulo, meu sogro também. Eles não tinham condições também, né? Eles também estavam em luto. Meu sogro havia perdido a esposa, minha cunhada havia perdido a mãe. O marido da minha cunhada foi resolver as coisas do velório, um primo da Bruna também, mas tudo foi feito com o nosso intermédio. Afinal, a Bruna é a filha e ela também precisava decidir certas coisas. Como qual jazigo iríamos comprar, em qual cemitério. Vocês têm noção que tem jazigo que custa 140 mil reais? Então, minha esposa e minha cunhada haviam acabado de perder a mãe e estavam ligando de cemitério em cemitério para saber em qual deles a gente conseguiria enterrar a minha sogra. A gente teve que ficar ligando de serviço em serviço funerário para entender qual cabia no nosso orçamento, qual seria o melhor, qual seria o mais coerente. Eram 2 horas da manhã, minha esposa estava desesperada, triste, em luto, e a gente estava vendo foto de caixão para escolher qual que a gente queria. É preocupação com dinheiro, porque essas coisas são absolutamente caras.
é tempo, é ficar falando com a família, olha, passa no seu cartão, amanhã quando eu chegar eu te pago, a gente faz isso, a gente faz aquilo, vou resgatar dinheiro da minha caixinha, vou tirar da minha reserva de emergência. Sinceramente, eu acho que nesse momento, ter alguém pra ficar com os meus cachorros era o menor dos problemas. Até porque eu não deixei meus cachorros uma semana sozinhos, eu jamais faria isso. Como eu falei aqui nos outros vídeos, se eu não tenho ninguém pra ficar com os meus cachorros, ou eu fico em casa, eu não viajo, minha esposa e meu filho vão sozinhos, ou eu levo meus 3 cachorros juntos. O ponto aqui não é a reclamação, não são os vizinhos, é a insensibilidade de muitas pessoas. Babado.